Aplauda o Senhor. Pode ser melhor, se for para Jesus, pode ser bem melhor. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sabe por quê? Porque Ele trouxe você aqui hoje. Conta quantos meses nós já passamos. 12 meses. 12 meses o Senhor tem nos guardado, tem nos dado saúde, tem nos reunido aqui para adorá-lo. E esta é a última ceia do ano. Nós tínhamos que festejar muito mais, agradecer ao Senhor muito mais. Então glorifique ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e adoração. Eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor nessa noite. Antes, a paz do Senhor Jesus a esta igreja linda. Eu estou, na verdade, numa felicidade que não cabe dentro de mim. Quem esteve na minha casa sexta-feira sabe por quê. Deus tem sido bom para comigo e para com a minha casa. Por isso eu louvo o nome do Senhor. Mas abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Irmão, eu vou ser bem devagar, porque eu fui acometido de uma gripe terrível. E o último estágio dessa gripe é uma tosse chata. Você falar muito, você começa a despertar ela. Então, eu acredito que os irmãos não têm pressa hoje, amém? Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Curve sua cabeça um minuto. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque já elevamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. E aqui está a Sua palavra, Senhor amado, que é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Que ela, Senhor, nessa noite vá, Senhor meu Deus, e não volte vazia, mas que ela faça aquilo a qual ela for enviada para a Tua igreja. Isso eu te peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Lucas, ele traz alguns relatos importantes sobre Jesus. E esse aqui é extremamente interessante para nós. No capítulo de número 3, do mesmo Evangelho de Lucas, nós encontramos o relato de que no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Triconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Neste ano veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias, lá no deserto. E diz a palavra que ele percorria toda a região pregando
o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. E mais uma vez, como está escrito no livro do profeta Isaías: vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação do Senhor. No relato de Lucas, no versículo de número 21, João Batista está batizando o povo no deserto, quando de repente também chega Jesus para ser batizado por ele. A princípio, João Batista não queria batizar Jesus. Falou: eu preciso ser batizado por ti e tu é quem vens a mim? Mas Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça de Deus. E Jesus foi batizado por João Batista. E no momento em que Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu diz assim: tu és o meu filho amado, em quem me alegro, ou em quem me comprazo. A partir desse dia, Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o versículo 23 do mesmo livro e do mesmo capítulo diz que Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. 30 anos de idade. Jesus, então, está pronto, cheio do Espírito Santo. Jesus, então, vai cumprir o propósito que estava determinado sobre a sua vida. O Espírito Santo já o encheu. Mas todos nós sabemos, irmãos, que não se cumpre propósito sem antes passar por processos. Todo propósito que Deus tem na vida de alguém, vai acontecer um processo até que chegue-se lá. E não foi diferente com Jesus. Antes de ser cheio do Espírito Santo, antes de ser ou de se submeter ao Espírito Santo, Jesus era nada mais e nada mais é ainda do que o próprio Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 4, nos diz essa verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. Mas uma coisa interessante, o próprio Deus, autor e consumador da criação, que estava na eternidade, teve que se esvaziar para poder cumprir um propósito. Filipenses capítulo de número 2 vai dizer para mim e para você: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Duas lições que, dentro desse pequeno contexto, o Senhor nos ensina. Nós sempre estamos pedindo para que o Espírito Santo nos encha. Mas dentro desse contexto aqui, nós vimos que para ser cheio do Espírito Santo, e não é possível se encher do Espírito sem antes se esvaziar de si mesmo, sem antes se esvaziar do seu eu. Existem muitas vezes situações, e eu quero que você entenda, o Espírito Santo, ele não visita, ele faz morada, ele mora dentro de você. Mas existem situações
e dias de nossa vida que o Espírito Santo está assim, acuado dentro de nós, porque ele não encontra em nós espaço para fluir em nós. Nos encher do Espírito Santo é como deixar que o Espírito Santo flua ainda mais. É permitir que o Espírito Santo tome todo o espaço do nosso ser, todo o espaço de nossa vida. Mas ultimamente estamos tão cheios, mas tão cheios, que o Espírito Santo não consegue mais desenvolver em nós aquilo que Ele quer desenvolver. Portanto, é necessário nesses últimos tempos que nós nos esvaziemos. O exemplo de Jesus, Deus, o próprio Deus, deixou a sua glória, se esvaziou e se submeteu ao Espírito Santo para cumprir um propósito que foi dado a Ele pelo Pai. Uma outra lição interessante que nós aprendemos aqui com Jesus, dentro desse contexto: humilhação e obediência são processos muito duros, difíceis. E hoje, praticamente ninguém quer obedecer. Ninguém quer se submeter. Mas Jesus nos dá um grande exemplo. Humilhação e obediência. Processos duros, mas que levam a uma exaltação eterna. Foi o que ocorreu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós formos decorrer a história de Jesus, nós sabemos que Jesus nasceu após se esvaziar de si mesmo. Ele foi inserido dentro de um ventre de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. E nasceu como homem, carne e osso, uma criança, amamentada pela sua mãe, cresceu. E a palavra de Deus nos diz que ele crescia em sabedoria, e a graça de Deus era com ele. A palavra de Deus também nos relata que aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo, entre mestres, ouvindo e fazendo perguntas. E é interessante que a Bíblia, ela oculta dos 12 anos aos 30 anos, ela não traz o relato da vida de Jesus. Mas é notório que durante esse tempo, Jesus estava sendo preparado para um propósito. Estava sendo preparado para uma grande obra que haveria de ser efetuado por ele. Aos 30 anos, Jesus aparece e é batizado por João Batista. E ali, Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus está pronto. Passou pelos seus processos. Se destituiu da sua glória. Se submeteu ao Espírito. Nasceu como carne de humilhação. Cumpriu toda a lei. Foi batizado por João Batista. Está cheio agora do Espírito Santo. Jesus agora pode começar o seu ministério. Mas é interessante que você vai na Bíblia e não é isso que acontece. Jesus, cheio do Espírito Santo, não começa a pregar e nem a curar e nem a ensinar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz com Jesus é pegar ele e levar para o deserto para ser tentado. 40 dias sem comer. Que processo duro. Depois de 40 dias sem comer, teve fome. E quem aparece? Satanás. É na sua fragilidade que ele vai chegar. É no momento em que você está mais frágil, que ele vai começar a apresentar a você os melhores pratos que existem nesse mundo. E não foi diferente com Jesus. A primeira coisa que Satanás disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Deixou no momento em que Jesus mais precisava alimento físico. Mas Jesus não foi para o deserto despreparado. Durante o tempo da sua vida,
Ele foi sendo preparado para esse momento. E a resposta dele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pensa que Satanás terminou? Não. Ele apenas está começando. A segunda investida de Satanás disse que Satanás deu sobre Jesus. Ele leva Jesus até um alto monte e por alguns instantes mostra todos os reinos da terra. E diz assim: dar-te-ei todo este poder, porque a mim foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Mostrando a nós que o que ele mais quer é ser adorado. Mas a resposta de Jesus foi enfática e bíblica. Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestará culto. Não muito satisfeito, ele leva Jesus a Jerusalém, até o pináculo do templo, e diz a Jesus: lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Ele usa também a palavra: dará ordem aos teus anjos para que não tropecem em alguma pedra. Mas Jesus também está escrito, a sua resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. E com essas investidas, sem conseguir aquilo que ele queria, Satanás deixou Jesus por algum tempo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que mesmo que eu esteja cheio do Espírito Santo, é que mesmo que o meu ministério estiver bombando, eu não estou isento de passar por provação. Eu não estou isento de passar por tentações. Mas se eu estiver preparado com a palavra do Senhor, a vitória é certa. Serei vencedor diante dessa situação. E acabaram os processos na vida de Jesus. Amém? Acabou. Já foi tentado. Prova difícil. Quem de nós suportaria uma prova tão terrível como essa? Só que não. É impressionante. Os processos na vida e no ministério de Jesus não pararam por aí. Eles não cessaram. Permaneceram com Jesus até o final do seu ministério. E tem uma pergunta interessante que o Espírito Santo faz para mim e para você hoje. Quando Jesus deixou a sua glória no céu para nascer em uma manjedoura e viver como ser humano, do que ele abriu mão? Deus deixou a sua glória, se esvaziou e se submeteu ao outro Deus, Espírito Santo. Nasceu como carne de humilhação. Ele não nasceu em berço de ouro, mas numa manjedoura, num estábulo. Do que Jesus abriu mão? A segunda pergunta é: que tipo de dor que você acha que Jesus experimentou em termos emocionais, físicos, espirituais e nos relacionamentos durante a sua vida na terra? Que tipo de dor? Porque nós hoje somos tão frágeis como os cristãos, e qualquer dor nos tira o foco, nos quer tirar do caminho. A resposta à primeira pergunta: Jesus abriu mão de tudo por amor a você. De tudo. Ele abriu mão de tudo por amor. E os tipos de sofrimento que Jesus teve durante a sua caminhada em seu ministério. Olha só,
foi ridicularizado. E certa vez um jovem diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi criticado e rejeitado. Nem seus próprios irmãos acreditaram nele. Traído por um dos seus discípulos por dinheiro. Abandonado pelos outros na hora mais difícil. Conheceu a dor física de muito perto. Esbofeteado, esmurrado, açoitado e torturado. Apenas algumas dores que Jesus sentiu. Agora eu quero fazer uma pergunta que foi feita para mim, quando eu estava escrevendo. Como alguém com processos tão difíceis dentro de um ministério para cumprir um propósito consegue chegar até o final? Como Jesus conseguiu, dentro de processos dolorosos, rejeição, dores, conseguiu cumprir o seu propósito. E ele cumpriu. Porque a palavra de Deus diz: os cegos voltaram a ver, os surdos voltaram a ouvir, os coxos andaram, mortos foram ressuscitados, e o evangelho do reino foi anunciado. Jesus cumpriu o seu propósito. Mas como ele conseguiu? Como ele conseguiu chegar até o final? Se você for ler com calma a trajetória do ministério de Jesus, é um ministério penoso. Alguém que foi rejeitado pela sua própria família, pelos seus irmãos, abandonado por aqueles que o seguiam, traído por um que comeu com ele à mesa. Como ele conseguiu? Em Filipenses capítulo 8, versículo de número 2, nos dá a resposta. Não, Filipenses 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Jesus fez com que ele chegasse até o final do seu propósito. Fez com que ele suportasse todas as afrontas. Até mesmo o dia do Getsêmani, quando ele suava gotas de sangue e clamava ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A obediência e submissão de Jesus resultou em glória e exaltação. Veja o que diz o versículo de número 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o sofrimento de Jesus resultou em exaltação. É o nome que está acima de todo nome. Jesus terminou o seu ministério. Ao terceiro dia, depois de ser levado à cruz, Jesus ressuscitou. Durante 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos para que eles compreendessem, entendessem e crescem que a ressurreição havia acontecido, que era real. E ele estava vivo, morreu,
mas deu prova da sua ressurreição. Mas o propósito de Jesus, que foi determinado para ele, deveria continuar. Não podia parar nele. Tinha que continuar. Ele havia escolhido homens determinados para isso. 12 homens que foram chamados para continuar esse ministério. Ele disse: olha, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, que estavam reunidos ali pessoas, 120 pessoas reunidas ali. Eles não estavam debatendo, não estavam discutindo, provavelmente estavam em oração, se esvaziando, ou já estavam vazios o suficiente, porque a palavra de Deus diz que de repente um vento veemente e impetuoso encheu todo aquele lugar, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. Lembram quando Jesus começou o seu ministério? O primeiro processo de Jesus foi ser provado no deserto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o primeiro ato do Espírito Santo sobre a igreja foi fazer com que aquelas pessoas falassem das grandezas de Deus em línguas diferentes. Estavam ali várias nações, e eles indagavam: não são todos eles galileus? Por quê? Os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna. O Espírito Santo agora capacita e unge pessoas para continuar a cumprir o propósito de Jesus, que nada mais é pregar o Evangelho, salvar vidas, curar enfermos, libertar os cativos. Você tem uma unção de Deus sobre a sua vida. E esta unção de Deus tem um propósito. Deus não ungiu pessoas para serem espectadores. Se Deus te ungiu, se Deus te capacitou, é para algo importante. Há um propósito para isso. Mas muitas vezes as situações da vida, do cotidiano, vão enfraquecendo, sufocando esta unção, a ponto de querer parar, a ponto de achar: não aguento mais. Olha para Jesus. Olha para o seu processo. A princípio, as pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo passaram por processos terríveis. A igreja nasceu em um tempo de perseguição. E perseguição que levava à morte. Mas se nós formos decorrer o livro de Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas não desistiram, mesmo em meio à morte, a açoites, a prisões. Eles não pararam. Eu uma certa vez que eles começaram a orar, pedindo ao Senhor: Senhor, olha para as suas afrontas e perseguições e capacita os teus servos para que eles cumpram com aquilo que está determinado, preguem o Evangelho. E diz a palavra que o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez pregavam ainda mais o Evangelho do Senhor. E por que nós paramos por tão pouco? Por que deixamos que as situações de nossa vida sufoquem a unção que Deus colocou sobre nós? Jesus conta conosco.
E o Espírito Santo diz hoje, ainda que os processos durante o seu ministério sejam difíceis, não pare. Pois como Jesus venceu todas as provas e provações, Ele dará também a você forças necessárias para você continuar e ir até o final. Não é tempo de parar. Eu não sei se você tem observado os tempos e os acontecimentos. Tudo está acontecendo muito rápido. Tudo está se cumprindo conforme a palavra do Senhor. Não temos tempo mais de dar um tempo para a fé ou para o Evangelho e dar um passeio lá fora, porque pode ser que não dê tempo de você voltar. Estamos nos tempos finais da igreja e não há tempo para retroceder. Eu quero concluir essa palavra lendo com você Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Porque eu creio que o Espírito Santo já disse a você o que Ele quer de você. Primeiro, que você se esvazie para que Ele te encha. Porque não é possível que num culto como esse, onde a presença de Deus foi abundante, alguém não tenha sentido ela. Depois Ele quer que você persevere no seu ministério. Continue. Está difícil. Está duro. Os processos são dolorosos. Mas olha para Jesus. Estamos terminando a nossa jornada nessa terra. Algumas pessoas não querem que Jesus venha agora. Mas deixa eu dizer para você, o arrebatamento da igreja não depende de mim, de você, mas dele. A qualquer momento a trombeta vai soar. Eu espero que você esteja com os ouvidos espirituais abertos para ouvi-lo. Jesus, escrevendo à igreja de Filadélfia, ele diz assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. Ele diz para você: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem noção do que é receber uma coroa? O que nós fizemos para receber uma coroa? Quais foram as obras que fizemos aqui para que o Senhor nos coroasse? Qual foi o louvor que vocês louvaram que dá direito a vocês de receber uma coroa? Nenhum. Mas Ele quer te dar. Ele quer coroar você. Mas para isso você tem que perseverar. A unção que Deus colocou sobre a tua vida não é para a tua glória, é para a glória dEle. É para Ele e por Ele. Para que o nome dEle seja glorificado. Não sou da casa, voltarei. Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. Fique de pé um pouquinho. Eu não sei se você está sentindo essa presença. Eu estou me contendo aqui, na verdade. Eu estou me contendo aqui, porque há algo especial nesse lugar. Sabe, se você ainda não está sentindo esta presença,
Esvazia. 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 Deixa para fora. Deixa os problemas para fora. Deixa as palavras que te feriram para fora. Deixa o Espírito Santo te encher. Porque daqui a pouco Ele quer te levar